Se você tem mais de 60 anos e sente que está perdendo força nas pernas, isso pode ser sinal de que seus músculos estão desaparecendo, mesmo que você continue se alimentando bem. E o mais assustador? Isso está acontecendo com milhares de idosos por causa de um erro silencioso na alimentação. Confiar demais no ovo e ignorar um alimento ainda mais poderoso. Você sabia que existe um queijo natural que tem mais proteína que o ovo? É mais fácil de digerir e está ajudando idosos a subir escadas sem se cansar, recuperar firmeza nas pernas e evitar quedas. E o melhor, ele custa barato, não precisa de receita, e pode estar aí na sua geladeira, só que quase ninguém usa da forma certa. Neste vídeo, eu vou te mostrar qual é esse queijo funcional, como ele age diretamente nos seus músculos, principalmente, como a Dona Marlene, de 72 anos, usou ele para voltar a caminhar com segurança, sem precisar de remédios caros, academia ou suplementos. Então já aproveita e clique no botão de curtir. Comente sua cidade e idade aqui embaixo, pra gente mostrar que os 60 mais estão se cuidando. E compartilhe esse vídeo com alguém da sua família que precisa de mais força nas pernas. Porque o que você vai descobrir pode mudar completamente a forma como você cuida da sua saúde muscular. Dona Marlene tem 72 anos. Sempre foi uma mulher ativa, daquelas que gostam de cuidar da casa, ir ao mercado a pé e preparar seu próprio almoço. Viúva há 4 anos, mora sozinha desde que os filhos se mudaram. Mesmo com a idade avançando, ela fazia questão de manter a independência. Mas nos últimos meses, algo estranho começou a acontecer. Tudo começou de forma discreta. Um cansaço diferente ao caminhar, uma certa dificuldade para levantar do sofá, e uma sensação de fraqueza nos braços e pernas que ela nunca tinha sentido antes. Deve ser só a idade chegando, pensava. Só que as coisas pioraram rápido. Um dia, ao subir os 4 degraus da varanda, sentiu as pernas tremerem. Teve que se apoiar no corrimão para não cair. Ela começou a evitar escadas, caminhadas mais longas e até visitas ao salão de beleza, onde sempre ia toda semana. A filha, que mora em outra cidade, notou a mudança nas ligações por vídeo. A senhora está mais abatida, mãe. Tá tudo bem. E aí veio o alerta. Com o empurrão da filha, Dona Marlene foi ao médico. O diagnóstico veio direto e sem rodeios: sarcopenia em estágio inicial. A perda muscular já estava comprometendo a força e o equilíbrio. O médico explicou que, se nada fosse feito, ela poderia enfrentar quedas e perder boa parte da autonomia que tanto prezava. Foi um choque. Marlene saiu do consultório com várias recomendações: suplemento de proteína, sessões de fisioterapia e mudanças na alimentação. Mas ela, teimosa e prática como sempre foi, decidiu começar de um jeito diferente: pela comida. Se minha força tá indo embora, eu vou buscar ela no prato, dizia. Ela começou a pesquisar, conversar com amigas do grupo da igreja e assistir vídeos sobre alimentação para idosos. Descobriu que o ovo, apesar de ótimo, não era o único aliado. E foi aí que uma vizinha, que também já enfrentava fraqueza nas pernas, contou sobre um queijo diferente, muito mais potente, que tinha ajudado a recuperar energia em poucas semanas. No início, Marlene achou estranho. Queijo. Nunca ninguém tinha falado disso no posto de saúde. Mas decidiu testar. Começou a consumir aquele tipo de queijo 3 vezes por semana, combinando com outros alimentos ricos em minerais. Em menos de 15 dias, sentiu diferença. Menos cansaço ao levantar, mais firmeza nas pernas e até voltou a subir escadas com mais confiança. Mas afinal, que queijo era esse, capaz de superar o ovo e fortalecer o corpo aos 72 anos? Essa resposta vem agora. E talvez te surpreenda. O queijo que transformou a vida da Dona Marlene, e que vem sendo redescoberto por especialistas em alimentação funcional, é o queijo cottage. Sim, o cottage, aquele queijo leve, de sabor suave, com aparência granulada, que muita gente ainda subestima por não parecer forte como os queijos amarelos. Mas a verdade é que ele é um dos alimentos com mais proteína biodisponível por porção, superando inclusive o ovo em eficiência para quem passou dos 60. Para você entender o porquê, vamos aos fatos. Enquanto um ovo grande tem cerca de 6 gramas de proteína, meia xícara de queijo cottage tem até 14 gramas, mais do que o dobro. E diferente de outros queijos gordurosos, o cottage é leve, com baixo teor de gordura e muito mais fácil de digerir,
algo essencial para idosos com metabolismo mais lento. Além disso, ele contém caseína, uma proteína de absorção lenta, que ajuda o corpo a manter o processo de regeneração muscular ao longo de várias horas, principalmente durante o sono. Ou seja, você se alimenta e continua reconstruindo seus músculos mesmo dormindo. E tem mais. O queijo cottage é rico em cálcio e fósforo, dois minerais fundamentais para manter ossos fortes e músculos ativos. O cálcio ajuda na contração muscular e o fósforo atua na produção de energia celular. Para quem sofre com fadiga e fraqueza nas pernas, essa combinação é simplesmente poderosa. Agora você deve estar se perguntando: tá, mas como eu uso esse queijo no meu dia a dia? A resposta é simples: ele combina com tudo. No café da manhã, pode ser consumido com uma fatia de pão integral ou misturado com frutas, como banana ou mamão. No almoço, pode substituir o requeijão ou maionese no preparo de saladas, omeletes ou recheios. À noite, uma colher com cenoura ralada ou abobrinha cozida vira um lanche leve e nutritivo. A dona Marlene começou a consumir cottage 3 vezes por semana, sempre junto de alimentos ricos em potássio e magnésio, e os resultados foram visíveis. Ela mesma contou que, em 10 dias, começou a se sentir menos mole, com mais estabilidade ao caminhar e, principalmente, com mais disposição ao acordar. É importante lembrar: não é um alimento isolado que resolve tudo. Mas o cottage é uma base poderosa para quem quer recuperar a força e reverter a sarcopenia com comida de verdade. E quando você combina o cottage com um alimento cheio de potássio, o efeito é ainda mais forte. Principalmente para quem sente cãibras nas pernas ou sofre com retenção de líquidos. Quer saber que alimento é esse? Prepare-se, porque ele pode estar na sua fruteira agora mesmo. O segundo alimento que entrou na rotina da dona Marlene e multiplicou os efeitos do queijo cottage foi a banana. Isso mesmo. Simples, barata, comum e extremamente poderosa para quem tem mais de 60 anos. Muita gente ainda olha para a banana com desconfiança, achando que engorda ou que tem muito açúcar. Mas a verdade é que ela é uma das maiores fontes naturais de potássio, um mineral fundamental para o funcionamento dos músculos, nervos e até do coração. E por que isso é tão importante para quem sofre com fraqueza muscular? Porque o potássio atua diretamente na contração muscular e no equilíbrio dos fluidos dentro das células. Quando o corpo está com baixos níveis desse mineral, surgem os sintomas que muitos idosos conhecem bem. Cãibras nas pernas, especialmente à noite. Sensação de fadiga constante. Músculos que não respondem ao esforço. Até palpitações cardíacas em casos mais severos. E aqui entra o segredo. Quando você consome o queijo cottage, rico em proteína, junto com a banana, rica em potássio, você oferece ao corpo matéria-prima para construir músculos e eletrólitos para ativar esses músculos corretamente. Essa combinação virou uma das preferidas da dona Marlene. Ela contou que, em alguns dias da semana, começava o dia com uma fatia de pão integral, uma colher generosa de cottage por cima e rodelas de banana por cima. Temperava com canela. E pronto. Um café da manhã funcional, saboroso e que alimentava o corpo com inteligência. Outra opção que ela usava era um creme noturno. Amassava meia banana, misturava com 2 colheres de cottage e deixava na geladeira. Antes de dormir, comia como uma sobremesa leve. Esse lanche simples ajudava a manter o fornecimento de proteína e potássio durante a noite, um dos momentos em que o corpo mais precisa se recuperar. E os efeitos? Em 2 semanas, as cãibras noturnas praticamente sumiram. O inchaço nas pernas diminuiu. E a disposição pela manhã melhorou muito. Ela mesma disse: parece que o corpo acorda mais vivo, com mais vontade de andar, de viver. Se você tem sentido cansaço ao caminhar, cãibras ou pernas pesadas, pode estar precisando exatamente disso. Proteína de qualidade com potássio funcional. E quando essa dupla se junta a um terceiro alimento rico em magnésio, o resultado pode ser ainda mais rápido. Especialmente para quem sente os músculos travados, como se estivessem sempre tensos ou enfraquecidos. Quer descobrir que alimento é esse e como incluí-lo nas suas refeições sem complicação? O terceiro alimento que entrou na rotina da dona Marlene e fez toda a diferença foi algo simples, mas frequentemente ignorado no prato dos idosos: as sementes de abóbora, também conhecidas como pepitas. Essas pequenas sementes são verdadeiros concentrados de magnésio, um mineral essencial que regula mais de 300 funções no corpo.
incluindo o relaxamento muscular, o equilíbrio neuromuscular e a prevenção da sarcopenia. Enquanto o potássio ajuda na contração correta dos músculos, o magnésio é o que evita que eles se contraiam demais ou fiquem em constante tensão. É por isso que ele é tão importante para pessoas que sentem rigidez nas pernas ao acordar, fadiga após caminhar por pouco tempo, músculos travados ou doloridos sem motivo aparente, dificuldade em se levantar ou manter o equilíbrio. E o melhor? Só 2 colheres de sopa de sementes de abóbora já entregam cerca de 40% da necessidade diária de magnésio, de forma natural, sem precisar de cápsulas ou remédios caros. A dona Marlene começou a usar as sementes de forma simples. Colocava uma colher no iogurte natural, junto com frutas. Misturava no arroz ou na salada no almoço. Usava até como petisco da tarde, levemente tostadas com uma pitada de sal e cúrcuma. Ela também aprendeu um truque valioso: tostar as sementes na frigideira por 2 minutos, sem óleo, apenas para realçar o sabor. Isso deixava o lanche crocante e muito mais saboroso, e ainda ajudava na digestão. Com o consumo regular de magnésio, Dona Marlene relatou que as dores musculares diminuíram, o sono ficou mais profundo e a disposição melhorou bastante. Inclusive, a combinação de cottage, banana e semente de abóbora virou uma das opções favoritas de lanche noturno. E não é só história de vó. Estudos da Universidade de Harvard já mostraram que o magnésio é fundamental para a saúde muscular em idosos, ajudando não só a manter a massa magra, mas também a reduzir inflamações que atrapalham a mobilidade. Agora imagine essa combinação poderosa: proteína de alta absorção do cottage, potássio estabilizador da banana, magnésio relaxante das sementes de abóbora. Esses 3 alimentos juntos formam uma base sólida para combater a sarcopenia de forma natural e prática. Mas a dona Marlene não parou por aí. Ela descobriu um vegetal verde que muitas vezes é deixado de lado, mas que tem mais ferro biodisponível que a carne vermelha, e que ajudou a trazer mais energia e firmeza nas pernas. Quer saber qual é esse alimento poderoso, rico em ferro funcional e fácil de preparar? O 4º alimento que completou a estratégia da dona Marlene e trouxe mais firmeza e energia para as pernas foi o espinafre. Sim, aquele vegetal verde escuro que muita gente olha com desconfiança ou só lembra do desenho do Popeye. Mas o que pouca gente sabe é que o espinafre não só é riquíssimo em ferro, como tem um detalhe que faz toda a diferença. Ele contém ferro de rápida absorção quando combinado com alimentos ricos em vitamina C. E aqui está o segredo. O ferro do espinafre é altamente funcional para idosos que enfrentam cansaço frequente, tonturas ao levantar, pernas bambas ou sensação de fraqueza constante. Isso porque o ferro é essencial para a produção de hemoglobina, responsável por levar oxigênio até os músculos. Quando esse processo falha, a energia desaparece. Marlene contou que vivia ficando tonta quando se levantava rápido, e sempre precisava sentar para descansar depois de arrumar a cama ou varrer a casa. Só que depois de incluir o espinafre em seu cardápio, e combiná-lo com frutas ricas em vitamina C, como laranja, acerola ou kiwi, sentiu uma diferença real na disposição. Ela fazia de forma simples. Refogava o espinafre no alho e um fio de azeite e comia no almoço. Às vezes, batia um suco verde com espinafre cru, laranja, gengibre e uma colher de sementes de abóbora. Também usava como base de omeletes ou misturado com batata doce amassada no jantar. Essa combinação virou rotina, e os resultados começaram a aparecer. Com o ferro em dia, o corpo da Marlene voltou a ter fôlego, a tontura sumiu, e ela dizia que acordava com vontade de fazer as coisas, em vez de já se sentir cansada ao levantar. E a ciência confirma. Segundo um estudo da Universidade Federal de São Paulo, idosos com níveis adequados de ferro têm melhor força de preensão, força muscular da mão, e melhor desempenho em testes de equilíbrio e caminhada. Ou seja, o espinafre pode parecer fraco, mas entrega nutrientes de gigante, especialmente quando você sabe como combinar. E melhor ainda, ele é barato, fácil de encontrar e pode ser usado em praticamente qualquer refeição. Agora imagine: cottage reconstruindo os músculos, banana ativando o potássio, sementes de abóbora regulando os músculos com magnésio, e espinafre oxigenando tudo com ferro. Mas ainda falta um componente nessa fórmula. Um alimento que combate a inflamação silenciosa que atrapalha o ganho de força e causa dores nas juntas. E o que surpreende é que esse alimento também melhora a digestão e ajuda na absorção dos nutrientes anteriores.
Quer saber qual é e como usá-lo no seu dia a dia? O quinto alimento que ajudou a Dona Marlene a recuperar força muscular não age diretamente no músculo, mas sim em algo que muitas vezes bloqueia todo o progresso: a inflamação silenciosa. E o nome dele é gengibre. Sim, aquele tempero aromático que muitos usam no chá quando estão gripados, mas que esconde um poder enorme quando o assunto é saúde muscular, articulações e digestão. O gengibre é um dos alimentos mais anti-inflamatórios que existem na natureza, segundo dezenas de estudos. E para os idosos, ele é um verdadeiro desbloqueador da energia. Mas como ele atua? Ao longo da vida, nosso corpo vai acumulando microinflamações internas causadas por alimentação errada, sedentarismo, estresse e até medicamentos. Essa inflamação crônica, mesmo que não doa, interfere diretamente na absorção de nutrientes e na função muscular. E aí você pode até comer certo, mas não sente resultado nenhum. É aqui que entra o gengibre. Ele ajuda a desinflamar os tecidos musculares, aliviando dores e rigidez, melhorar a digestão, facilitando a absorção de proteínas, ferro e magnésio, ativar a circulação sanguínea, levando o oxigênio e nutrientes até os músculos, aumentar a sensibilidade à insulina, o que melhora o uso da energia no corpo. A Dona Marlene começou com um pedacinho de gengibre fresco todos os dias. Primeiro no suco com espinafre e laranja. Depois, passou a ralar o gengibre e misturar no arroz, na sopa ou até no mingau de aveia. Dá um sabor diferente, mas o corpo agradece, dizia ela. Em pouco tempo, notou menos dor nos joelhos ao caminhar, menos inchaço nas mãos e uma digestão muito mais leve. Até o intestino, que antes era preso, passou a funcionar melhor. E tudo isso sem nenhum remédio. Um detalhe importante: o gengibre deve ser consumido em pequenas quantidades por dia. Basta uma lasquinha, ralada ou batida, para ativar os benefícios. E se quiser variar, o chá de gengibre com limão também é excelente, principalmente à noite, pois acalma e ajuda a dormir melhor. E agora você já tem quase toda a fórmula: proteína do cottage, potássio da banana, magnésio das sementes, ferro do espinafre e o anti-inflamatório do gengibre. Mas ainda falta um item essencial: um alimento que regula o intestino, alimenta os músculos e evita o acúmulo de gordura ao redor da barriga, algo que interfere diretamente no equilíbrio dos idosos. É um alimento barato, que muita gente já tem em casa, mas quase ninguém usa da forma certa. O sexto alimento que fechou a rotina funcional da Dona Marlene, e que poucos idosos valorizam como deveriam, é a aveia. Sim, simples assim. Mas não qualquer aveia. Estamos falando da aveia em flocos grossos ou farelo de aveia, que são ricos em fibras solúveis, como o beta-glucano, proteínas vegetais e minerais essenciais para o metabolismo muscular. Mas o que a aveia tem a ver com músculos e força nas pernas? Tudo. A aveia é um dos alimentos mais completos para quem passou dos 60 porque ela age em 3 frentes ao mesmo tempo. Regula o intestino, o que garante uma melhor absorção de nutrientes como ferro, cálcio e magnésio. Quando o intestino está preso ou irritado, a absorção cai, e isso impacta diretamente sua força muscular. Ajuda no controle do açúcar no sangue, evitando os picos de glicose e insulina que roubam energia e favorecem o acúmulo de gordura abdominal. Alimenta a musculatura com proteína vegetal de alta digestibilidade, além de conter vitamina B1, que dá energia e melhora a função dos nervos motores. E mais, a aveia ajuda a reduzir a gordura visceral, aquela que se acumula ao redor dos órgãos e que está diretamente ligada à inflamação crônica, a mesma que atrapalha o ganho de força muscular. A Dona Marlene começou a usar aveia de forma muito simples. No café da manhã, preparava um mingau de aveia com leite vegetal e uma colher de cottage. Às vezes, misturava banana amassada, uma pitada de canela e uma lasquinha de gengibre ralado. Também fazia panquequinhas com ovo, aveia e espinafre, um combo completo de proteína, ferro e fibras. Ela dizia: depois que comecei a comer aveia todo dia, meu intestino ficou mais leve e meu corpo menos inchado. E parece que a comida passou a fazer mais efeito. E não foi só impressão. Quando o intestino funciona bem, todo o corpo responde melhor. Você sente mais energia, menos inchaço, mais leveza. E isso se reflete diretamente na disposição para caminhar, subir escadas, se movimentar. Agora, com esses 6 alimentos funcionando juntos,
Você tem um plano alimentar real, testado e aplicável para combater a sarcopenia, fortalecer os músculos e recuperar a firmeza nas pernas. Mas, como encaixar tudo isso na rotina sem confusão? O que comer no café da manhã, no almoço, no jantar? Agora, vou te mostrar como montar uma rotina semanal prática com esses alimentos, com sugestões de refeições simples para aplicar ainda hoje. Agora que você já conhece os 6 alimentos que ajudam a combater a sarcopenia naturalmente, talvez esteja se perguntando: como eu coloco tudo isso no meu dia a dia, de forma simples? A resposta é mais fácil do que parece. Com pequenos ajustes, é possível montar uma rotina alimentar prática e saborosa que cabe em qualquer casa, mesmo com orçamento apertado ou pouco tempo. A dona Marlene, por exemplo, criou uma sequência simples de refeições usando esses alimentos ao longo da semana. Nada de dieta difícil, nada de ingredientes caros. Só comida de verdade, combinada com inteligência. Veja o modelo que ela usou, e que você pode adaptar conforme seu gosto. Café da manhã, 3x por semana. Panqueca funcional. 1 ovo. 2 colheres de aveia. Meia banana amassada. Canela e uma pitada de gengibre. Bata tudo e leve à frigideira. Sirva com 1 colher de cottage. Alternativa leve. Mingau de aveia com leite vegetal. Cottage mais banana picada por cima. 1 colher de semente de abóbora. Almoço. Segunda, quarta e sexta. Arroz integral. Feijão com sementes de abóbora, misturadas no final. Espinafre refogado com alho. 1 colher de cottage por cima do prato, como molho cremoso. Terça e quinta. Omelete com espinafre e cottage. Salada de folhas com gengibre ralado mais azeite. Uma fruta cítrica, laranja, acerola ou kiwi, como sobremesa para ajudar na absorção do ferro. Lanche da tarde. Iogurte natural com aveia e rodelas de banana. Mix de castanhas com sementes de abóbora. Suco verde com espinafre mais laranja mais gengibre. Jantar. Sopa de legumes com gengibre. Ovo mexido com espinafre. Mingau de aveia com cottage e banana, ajuda no sono e na recuperação muscular noturna. Frequência ideal. Cottage, 3 a 4 vezes por semana. Banana, diariamente. Pode variar com mamão ou maçã. Sementes de abóbora, 1 colher por dia. Espinafre, 2 a 3 vezes na semana. Gengibre, pequenas doses diárias, ralado, em chá ou no suco. Aveia, 5 a 6 vezes por semana, de preferência no café ou lanche. O segredo não está em comer muito, e sim em comer com propósito. Esses alimentos, quando combinados da maneira certa, fornecem proteína, minerais e compostos naturais que o corpo precisa para reconstruir músculos e ganhar energia com mais eficiência. Dona Marlene seguiu essa rotina por 30 dias. O resultado: menos cãibras, mais firmeza ao levantar. Subia a escada sem medo. E o melhor, voltou a se sentir dona do próprio corpo. E agora, para fechar essa jornada com chave de ouro, falta só uma coisa. Depois de 30 dias aplicando essa rotina simples, Dona Marlene, que antes sentia as pernas falharem, o corpo cansado e a autoestima baixa, voltou a subir escadas com segurança, fazer compras a pé e até brincar com o netinho no quintal sem medo de cair. E tudo isso sem remédio caro, sem academia, sem fórmulas mágicas. Foi apenas com comida de verdade, escolhida com sabedoria. Talvez você esteja vivendo o mesmo que ela viveu. Sentindo fraqueza nos braços e pernas. Tendo dificuldade para sair da cama com disposição. Evitando caminhar com medo de cair ou não aguentar o trajeto. Achando que isso é normal com a idade. Mas não precisa ser assim. Seu corpo ainda pode reagir. Sua força ainda pode voltar. E a transformação começa no seu prato. Esses 6 alimentos que você conheceu hoje, cottage, banana, semente de abóbora, espinafre, gengibre e aveia, formam uma combinação simples, acessível e poderosa. Eles entregam o que o seu corpo precisa para combater a sarcopenia de forma natural e segura, sem depender de soluções complicadas ou suplementos artificiais. Você pode começar ainda hoje. Use as sugestões. Experimente. Sinta a diferença. E lembre-se, constância vale mais que perfeição. Agora, quero te fazer um convite. Comente aqui embaixo seu nome, sua cidade e sua idade.
Vamos mostrar que existe uma comunidade inteira de pessoas com mais de 60 anos dispostas a recuperar sua força e autonomia com sabedoria. Compartilhe esse vídeo com alguém da sua família ou algum amigo que está sofrendo com cansaço, fraqueza nas pernas ou dificuldades para andar. Pode ser exatamente o que essa pessoa precisa. E se você ainda não se inscreveu, aperte agora o botão de se inscrever. Toda semana, trazemos vídeos como esse, com dicas práticas, alimentos funcionais e soluções naturais que estão mudando a vida de milhares de pessoas acima dos 60. E para quem ficou até aqui, um presente especial. No próximo vídeo, vou te mostrar um erro comum no café da manhã que acelera a perda de músculos, mesmo quando você acha que está comendo bem. Muita gente saudável está sabotando o próprio corpo logo pela manhã sem perceber. Não perca! Porque se tem uma coisa que a vida nos ensinou, é que a nossa cozinha pode ser o nosso remédio. E você merece viver com força, equilíbrio e liberdade. Nos vemos no próximo vídeo.